Oi, gente! Como é que é? Hello, Brasil! Hello, Brasil! Hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa casa, nosso apartamento, na verdade. E a gente vai falar um pouquinho de como foi pra arrendar, ou pra alugar aí no Brasil, né? Aqui eles falam arrendar. Como foi pra arrendar, como que a gente encontrou os valores, como que a gente tá fazendo pra dividir as contas. Pra quem não sabe, a gente divide o apartamento, a gente também vai falar sobre isso. Sim. Só que primeiro a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho de como é a nossa casa. A gente tá aqui bem na nossa porta, vou mostrar ali fora. Aqui em Portugal você não precisa de chave pra abrir por dentro, só por fora. Então você abre assim e quando você chega você só fecha e ela trancou. Legal! Bem louco! Então aqui é a nossa porta. E porque por fora a maçaneta é esse Ela não buligão aqui gira, ó. e ela não gira, é só um puxador mesmo. Ela não gira. Eu tô de pantufa. É. E ali é a nossa porta De entrada. principal, a porta de entrada do condomínio inteiro. E é a mesma coisa, né? Por dentro não precisa de chave. Isso. E pra trancar é só É só arrebentar arrebentar ela. a porta. Aqui tem uma série de apartamentos igual o nosso e tem Aqui até, é um tem até um prédio triplex, de 3 andares, isso. E lá no último provavelmente é o triplex, que a gente nunca subiu, então. que é da dona. E aqui tá a nossa... pra ser o interruptor, né? Pra acender as luzes do corredor. E a nossa campainha. Aí a gente entra aqui no nosso cafofo. Virando pra lá, a gente tem a sala. Sim, tem um varal de roupa. Vocês Sim. vão entender por quê logo mais. Essa é a nossa humilde sala. Deixa eu dar uma ampliada. Essa é a TV dos nossos colegas. Nossa TV vai chegar essa semana, se Deus quiser. Então aqui a gente tem uma sala cozinha, barra sala de estar. E aqui a gente tem nossas roupas. Escondi aqui. Porque o nosso quarto é muito pequeno e não cabe lá. A editora vai tirar isso do vídeo. Aí o que acontece? A gente tem aqui a sala, aí a gente tem essa janela, que você pode abrir de 2 jeitos. Do outro jeito eu não vou tentar, porque eu não sei abrir. É, bom, você pode abrir de 2 jeitos, mas eu só sei abrir um. Você vira e abriu. E o nosso andar é o térreo, então a gente tá de frente Pra com rua. E dá pra abrir aqui também, dá pra ventilar bem a casa. Não abre direito, né? Porque, gente, português não abre Lembrando direito. que essa janela, ela é de vidro duplo pra conter o calor e o acústico. Vocês ouviram o sino agora? Não. Se a gente fechar, a gente escuta muito pouco. Então aqui a acústica é maravilhosa. E aí você fecha aqui de noite, né? Como se fosse um blackout. Fecha todos. Coisa pregadora aqui. É, porque é coisa de português mesmo. Eles colocaram esse blackout, mas não colocaram uma trava pra ele ficar aí aberto. Ele fecha sozinho, automático. É novidade de última geração. Desse lado a gente tem uma coisa que vocês não vão entender, que a gente também não entende, mas a gente usa muito aqui e pra gente foi muito prático, que é uma segunda porta. Tem a porta do prédio e a nossa porta do nosso apartamento. Que no caso é a branca. aquela. E essa aqui é uma porta que dá diretamente pra rua. Porque Então, nós você- temos esse privilégio de estar no E a térreo. gente tá no térreo. Aí no caso o nosso apartamento não tem varanda, mas tem a rua. Aí esse abre aqui, tá na rua. Tcharam. Essa porta aqui também abre, igual a outra janela, não vou abrir. É como se fosse uma janela, só que maior. É uma porta, vida. Não, mas ela funciona como aquela janela, eu digo. Ele tem a mesma funcionalidade, assim, né? O mesmo mecanismo. Coisa de português. Normalmente a gente deixa aberto quando tá um dos casais em casa, e quando tá todo mundo a gente também deixa aberto, às vezes a gente sai e fica um casal aqui, aí sai até sem chave. Hoje mesmo a gente esqueceu a chave, graças a Deus eles estavam aqui e a gente entrou por essa porta. E só pra falar uma coisa, olha como essa mulher tá linda, gente. Maravilhosa. Vamos gravar o vídeo. E esse aqui também é vidro duplo, tá? Também abafa o som. O frio não, né? Porque aqui continua frio. Mas eu acho que é mais frio por causa do piso. Enfim, essa foi a nossa sala. E aí, virando pra cá, Tururu. temos nossa cozinha, nossa mesa. Nossa, você é muito boa apresentadora, sabia? Você tem que seguir carreira. Tem um bolo que eu fiz ontem aqui. Por Já sinal, tá acabando, ó. tá muito bom. Deixa eu dar um zoom. Bolinho de cenoura. Aí temos nosso móvelzinho, inclusive a gente já pôs as nossas coisinhas aqui que a gente comprou no vídeo lá do... Que nós prometemos Sameiro. mostrar. Sameiro e Bom Jesus, que vocês viram lá, é nosso Essa é a segundo igreja vídeo, eu do acho. Esse aqui Santuário é do Sameiro. Sameiro. É uma réplica em miniatura. E a gente pôs aqui, esse aqui também é de Bom Jesus. Ó, que é onde nós fomos aquele dia. E esse aqui é um negócio que minha mãe trouxe pra mim de Minas Gerais. Oi, mãe. Está Verdade. abençoando nossa casa. Inclusive tem um também que você não mostrou. Tem Que é esse meio aqui. que minha mãe também trouxe de lá. Aí, ó. Minha mãe não trouxe nada pra mim, tô ficando triste já. O apartamento veio mobiliado. Tudo que vocês estão vendo aqui. Tudo que tá aqui
quem tirando vê que não é nossa também, E é do outro casal. as panelas, talheres, essas coisas. Calma. As coisas de casa, assim, de mobília, né? Sofá, armário, geladeira, fogão, essas coisas assim, tudo veio. O que a gente teve que comprar é coisa que usa no dia a dia. Panela, talher, copo, prato, Liquidificador. essas coisas. Que a gente tá comprando aos pouquinhos também, que a gente vai, hoje mesmo a gente vai comprar um aspirador. Então a gente vai vendo no dia a dia o que vai faltando e vai comprando. Esse apartamento é um T2, como eles chamam aqui. Então tem 2 quartos, a sala e a cozinha, e tem mais um banheiro que a gente vai mostrar logo logo. Essa geladeira, a gente tem vários armários. E tem uma coisa que é muito interessante que não tem lá no Brasil. A máquina. A gente tem uma mini máquina, que é uma máquina de 5 quilos só. Mas ela está integrada à cozinha, porque aqui também não tem onde pôr, né? Sim, aqui, primeiro que não tem onde pôr, mas a gente percebeu já que a maioria das casas já vem, quando não é um apartamento muito grande, a máquina normalmente fica na cozinha mesmo. Até o apartamento que a gente estava antes com a minha amiga também era na cozinha, assim, era do lado da cozinha, então tinha só uma muretinha do lado, então não fazia nenhuma divisão. Você falou que aqui é um T2. O que significa T2? Eu já falei. Já? Já. Ah, tá bom. Que significa de 2 quartos. Sim. Tá vendo, produção? Não aprende. Não presta atenção nem no que eu falo. Aí, então, a gente tem vários armários, a gente tem um exaustor. Pontos positivos e negativos de se arrendar em Portugal. E quando você não mora sozinho ainda, você vai pegando as manhas, assim. Quando a gente chegou aqui, é uma coisa que eles têm, deles aqui em Portugal, você não tem água nem luz no apartamento. Porque você contrata a água e a luz do seu apartamento. Porque tem várias empresas, não é igual no Brasil, que tem, por exemplo, em São Paulo, a gente veio, tinha só uma empresa de água e só uma empresa de luz. Não tem isso, aqui tem várias. E aí a gente escolheu 2 empresas. No dia que a gente mudou pra cá, a gente foi ligar a luz e a água. A gente vai lá até a empresa, dá nossos documentos e eles ligam. A luz, eles ligaram no dia que a gente gravou aquele vídeo de comprinhas aqui. A gente tava sem luz ainda naquele dia. Então a gente não mostrou a casa, não mostrou os quartos porque a gente não tinha luz. A gente teve luz nesse dia, bem no finalzinho do dia, e vieram ligar. E quando ligou, fica a dica aí pra quem não mora sozinho. Quando ligaram a luz, tava só eu e o Bruno, eu falei, testa todas as tomadas, testa todas as luzes, todos os interruptores. Porque é normal você alugar uma casa e vem alguma coisa quebrada. No nosso caso veio o nosso exaustor, ele não funciona. A gente já conversou com o nosso agente imobiliário e tal. Isso é muito bom. A gente pegou uma pessoa... Que chique, nosso agente imobiliário. A gente pegou um cara super 10, ele foi super simpático com a gente, super solícito. Ele sabia, né, ele percebeu que a gente era imigrante, ele tentou ajudar a gente de todas as formas, tanto é que a gente conseguiu o apartamento. Também vamos falar sobre isso. A gente conversou com ele veio aqui com uma pessoa pra ver o que tava acontecendo e provavelmente eles vão trocar essa semana. A gente também tinha esse spot de luz aqui em cima, queimado, e eles já vieram e trocaram essa semana. Então aqui é assim, né? Tudo que você tiver de problema, você vai ter que ir conversando, dando aquele jeitinho brasileiro, porque é normal acontecer. Então fica a dica aí pra quem nunca morou sozinho, testar todas as luzes, interruptores e tomadas quando ligarem a sua luz e sua água aqui. Enfim, e a última coisa aqui da cozinha, que tem em todas as casas em Portugal também, porque, gente, frio aqui é muito frio, muito gelado, é impossível lavar uma louça sem água quente. E um adendo aqui da nossa casa, a nossa casa é fotovoltaico. Então tem placa solar em cima do nosso prédio. E a nossa água aqui é com placa solar, que eu amo. Já vou explicar também. Mas aqui na torneira da cozinha tem gelado e quente, né? Então aqui é gelado, aqui é quente. Demora um pouquinho pra ela esquentar, mas esquenta, que aqui não tem condição de lavar a louça com água gelada. A gente já lavou e dói a mão. Não tem como. Aqui acabou. Agora a gente vai mostrar o nosso quarto e banheiro. Então aqui é o corredor. Luzes do banheiro. E o nosso é o primeiro quarto, o nosso cafofinho, que ele é bem pequenininho. Esse é o nosso quarto. Veio com a cama, tá? A gente comprou, como a gente mostrou pra vocês, a gente comprou edredom, comprou lençol, comprou travesseiro, comprou tudo. As lembranças. O meu não tem lembranças. Também. E aqui é o nosso armário, que ainda tem uma parte minha e uma parte dele. Ainda porque ela pretende invadir a minha parte. E esse é o nosso quarto, gente. Vocês agora podem compreender por que a nossa roupa tava na sala. A gente não gosta, né? Porque fica todo mundo vendo cueca, calcinha, nossa, mas... Ó, não tem muito espaço. Ali é o nosso cesto de roupa. Aqui, ó, a gente fecha. Gente, aqui não tem janela. O nosso quarto não tem tudo janela. branco. É engraçado que parece que eu não tô filmando A gente tá nada. no quarto branco do BBB. É isso. É isso. É uma prova de existência. Aqui não tem janela. E acho que vocês vão conseguir perceber. No vídeo faz até eco. Porque não tem saída de luz, de som, de nada aqui. Então, E o quarto não tá vazio. E o quarto não tá vazio. Mas de noite, isso aqui é um breu. Apaga a luz. Caso eu cair. É isso, gente. Entendeu? A gente dorme assim. É isso que a gente dorme todas as noites.
Todas as noites. Bom, gente, eu... Você vai ficar com essa palhaçada agora. Eu que sempre dormi no breu desde lá no Brasil, meu, eu adoro. Só que assim, quando a gente chegou aqui, a gente acabou notando que quando é muito escuro, não dá vontade de sair da cama, ainda mais com frio. E é muito fácil perder a hora por causa disso. A gente tem despertador até este final de semana. Sim. A gente coloca despertador até este final de semana. Nem que a gente coloque um pouco mais tarde, tipo 8h30, 9 horas, do que a gente acorda normalmente, ou acordava normalmente no Brasil. A gente coloca, porque senão a gente fica o dia inteiro na cama achando que tá escuro ainda, que tá de noite, porque tá muito escuro. Não entra muita luz, ainda mais quando a gente fecha. Não entra nada, porque lá na sala a gente fecha o blackout da sala. E aí não vem luz. E aí fica uma escuridão a casa inteira. Saindo do nosso quarto, a gente vem aqui pro banheiro. Fechar o Pro quarto. corredor. Aqui tá faltando um quarto. Não, tá faltando tudo. O piso é muito bonito, assim... Não viu muito não, porque a gente não limpou a casa. É tudo muito bonito, só que não tem nada. A gente precisa enfeitar, precisa fazer tudo. Enfim, agora a gente vai pro banheiro. Dica do dia. Fica a dica. Aqui Hashtag é fica a tudo dica. pra fora. O interruptor das luzes do banheiro é pra fora. E não é difícil de se acostumar, porque eu tenho... Toda vez que eu vou entrar no quarto, eu acendo a luz do corredor. Porque eu acho que o interruptor do quarto é pra fora também. Só não que, é pra dentro. só que tem Só quartos que são pra fora também. Eu nunca vi. Mas eu já vi, já. O nosso é pra fora e vocês se acostumam muito rápido, porque vira e mexe eu esqueço que o do quarto é pra dentro, do banheiro é pra fora. And the Oscar goes to... Então a gente tem 2 interruptores aqui fora, porque praticamente todos os banheiros têm exaustor, né, pra você não morrer com a fumaça, o que não é nosso problema aqui, porque a gente não tem água gelada, não tem água quente. Gelada a gente tem. Esse aqui, gente, é da luz que fica perto do espelho. Acende. Ali. Oi. E esse aqui é da outra luz que tem aqui em cima da privada. Nosso banheiro é relativamente grande. A gente pensou que seria bom se a máquina de lavar ficasse aqui, porque não teria espaço. A gente sempre acha que tem alguém invadindo nosso apartamento. Que é no térreo, e aí, tipo, o nosso apartamento é o primeiro. E toda vez eu acho que estão no nosso quarto. Não sei como, né? Porque não dá pra abrir por fora, eu acabei de falar pra vocês. Aí, nosso banheiro, então, nosso box. O box é bem espaçoso. Quando a gente veio visitar, eu fiquei super feliz e contente, porque a gente tem um puta de um chuveiro enorme. Dá pra ver? Tá bom? Ali é a ducha principal e aquele é o chuveirinho. A menina gosta de chuveirinho. Tem aqui, dá pra tomar aquele banhão assim. Quando você não quer molhar o cabelo, esse chuveirinho aqui salva. É porque ele não é um chuveirinho, né? Ele é dessa lá pro chuveiro. E ele tem vários jatos assim. Dá pra você regular, tipo, um jato mais abrangente, um mais focado. Muito bom esse É chuveirinho. bem legal. Enfim, esse aqui é o banheiro. Só aqui, como eu disse, nosso apartamento é fotovoltaico. E o que acontece? A gente tá no inverno. E no inverno não tem muita luz. Tá bom? Na minha cara. Vou mostrar minha indignação pra vocês. É por luz UV, né? Não é por sol, é UV, raio UV. Só que aqui tá inverno, gente. Tá nublado, tá chovendo, não passa o raio da nuvem e não esquenta nossa água. Ou seja, a gente tá tomando banho meio morno, que já é um gelado pra mim, meio frio, num frio de quê? Vamos tentar do quê? Uns 12 graus. Não, ontem, mas quando a gente chegou Na aqui primeira semana tava 3. 5, 3, tava bem frio. Então um morno pra 3 graus é... Então é bem difícil, isso é bem difícil, tá, gente? Isso é bem complicado. Assim, tem água quente, mas é tipo 3 a 5 minutos, dependendo da ordem do banho. Quem vai primeiro pega 5 minutos, quem vai por último pega 2. Agora a gente entende porque o europeu não gostava de tomar banho. Pois é. Por isso que aqui tem perfume de marca boa e barato. Porque assim, não dá nem vontade de tomar banho, tá? Porque é muito frio. Aqui é o vaso e ali é o armário. Aí a gente dividiu aqui, porque moramos em 2 casais, né? Então metade do armário é nosso, metade do armário é deles. E é isso, a gente divide tudo aqui. E aqui ficam algumas coisas de limpeza, tipo rodo, vassoura, o mop, porque não dá pra colocar. O que é um mop? Todo mundo sabe o que é um mop. Eu não sei o que é um sabe mop. Isso aqui, gente. E aí, acabando o apartamento, tem o quarto deles, que eu não vou mostrar por motivos óbvios. Tem o quarto deles, que é o maior. É. É isso. Então, gente, esse é o nosso apartamento. A gente mora no centro de Braga. Então, esse apartamento foi um achado, porque aqui é muito caro e muito difícil de achar apartamento nas condições que a gente achou. E a gente mora do lado de um ponto turístico aqui de Braga, que é o Chafariz, que a gente também mostrou pra vocês em um outro vídeo. A gente mora perto de farmácia, o que não é difícil aqui também. E de igreja. Mora perto de 2, 3, 4 igrejas, que também não é difícil aqui, como a gente já deve ter comentado também. E a gente mora perto do mercado, do lado aqui é um shoppingzinho De lojas, que tem todo tipo
loja que todo você tipo de quiser. loja. A gente mora num lugar bem localizado mesmo. Sim, é bem no centro mesmo. Aqui passa muito ônibus também, pra quem Todos, pega na verdade. ônibus, pra todos os lugares, é muito bem localizado. Para os curiosos, a gente paga 750 euros de aluguel, mais as contas, e aí dá um susto quando a gente fala isso. Mas a gente só pegou esse apartamento por esse valor que tá sim acima do valor de arrendamento aqui de Portugal, porque antigamente, né, porque uns 6, 8 meses atrás, Sim. uns 6, 8 meses atrás, que foi? Falar um pouquinho? Um tempo atrás, quando a gente estava planejando para vir, né, quando decidimos que iríamos vir, estávamos pesquisando, né, alguns quartos, porque era a nossa pretensão economizar no começo, e também pesquisando alguns arrendamentos de T1, T2, até um T0, que é como se fosse um estúdio. E eles estavam no valor bem abaixo do que está agora, né, porque aparentemente o que os portugueses estão fazendo aqui agora é dificultar bastante a vida dos imigrantes em questão de valores de aluguel, documentos, para você conseguir qualquer coisa, seja trabalho, abrir uma conta ou qualquer outra coisa. A gente sabe o porquê. Quando nós fomos fazer algumas coisas, nos disseram, né, que por causa de outros imigrantes que vieram aqui, aí um exemplo, abriam conta muito fácil e aí pegavam empréstimo e ia embora. Agora os outros estão pagando o preço. Mas uma casa como essa aqui, uns 8, 10 meses atrás, seria em média assim uns 400 euros para menos. E agora a gente tá pagando 750, e acreditem que foi a mais barata que a gente achou. Não tinha mais barata e não tinha... Só quarto, né? Sim. Quarto realmente era mais barato. E nessas condições, que, né, dela ser toda mobiliada, ser uma casa nova. A gente até chegou a procurar alguns quartos no começo e tava, assim, o que a gente mais achava era de 500, 450 euros, 400. E que ainda assim pediam documentação. Que não é uma coisa usual, né? Eles Sim. pedirem documentação para quarto. Eles pedem Sim. mais para apartamentos mesmo. Mas eles estão pedindo isso para tudo e dificulta, porque você precisa da documentação para você ter um imóvel, você precisa ter um imóvel para você ter a documentação, ou um trabalho. Por exemplo, para um trabalho eles pedem que você tenha moradia, só que... Para ter a moradia você tem que ter um contrato de trabalho para provar que você vai pagar a moradia. Exatamente. Então, isso foi bem complicado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, que é o vídeo que a gente vai comentar como foi esse nosso primeiro mês de adaptação, sentimento e tudo que a gente passou por aqui, porque não é mil maravilhas, Não. Muito pelo contrário, é muito difícil ser imigrante. E como eu falei aqui, foi um achado, né? A gente também só alugou, só arrendou, né, esse apartamento porque a gente conheceu a Ellen e o Luiz, que é o casal que divide o apartamento com a gente, que também são brasileiros e também chegaram há pouco tempo. Sim, e nós nos demos bem com eles, eles Sim, são a gente se identificou. bem legais, eram de Santa Catarina, e a gente se identificou e quis ficar com eles, porque por mais que você tenha que dividir o apartamento, ainda assim é ainda seu assim apartamento, seria, você ainda tem mais assim liberdade. é a melhor opção É. que nós tínhamos, e assim, estamos nos adaptando bem. Sim, Em a gente questões- faz bastante coisa junto até. Sim. Cada um tem sua rotina também. A gente é bem tranquilo quanto a isso, a gente divide tudo, todas as contas, o aluguel, então... A gente tá dividindo tudo, então foi por isso que a gente decidiu alugar esse apartamento, porque fica mais leve, né, da gente pagar, não fica tanta despesa para só duas pessoas. Para arrendar aqui em Portugal, a gente precisou de contrato de trabalho, precisamos de um comprovativo de renda, né, que pode ser também um contrato de trabalho. A gente precisou dos passaportes, né, Dos documento passaportes. normal. Acho que basicamente isso. A proposta do apartamento aqui, que também foi um achadíssimo, que foi que a gente desse só uma renda e 2 calções. Pra quem não sabe, calção aqui são 2 valores de renda também. E aí é como se você paga esse calção, e quando você sai, se você não tiver destruído nada do apartamento, vamos dizer assim, Sim. o apartamento tiver tudo Cumprido ok, com o contrato. se tiver tudo ok, tudo funcionando, os eletrodomésticos, o proprietário te devolve esse calção quando você sai. Então, independente se for 2 ou 5 ou 10 calções, ele tem que te devolver todo esse valor que você deu pra ele. É uma garantia de que você vai cuidar do apartamento. Então, a gente tinha que pagar uma renda e 2 calções. Nós aumentamos essa proposta Sim. para 3 calções e 2 rendas. Foi isso, Foi, né? a gente pagou 5 rendas no total, Isso. né? Porque a gente não tinha fiador, que é uma coisa que eles estão pedindo aqui também. Pra quem não sabe, o fiador é uma pessoa que tem residir em Portugal há muitos anos e tem que ter uma propriedade própria. Não pode ter um apartamento arrendado, por exemplo. Tem que ter uma propriedade dele, comprada dele, no nome dele. E a gente, obviamente, não tinha isso. Não, apesar da Carol Apesar morar da Carol aqui, ser residente aqui, a minha amiga já é residente ela aqui em Portugal, mas não ela tinha uma casa propriedade, própria. Uma propriedade, é. E aí é isso que eu falo, que aqui você vai encontrar pessoas muito boas e vai encontrar pessoas muito ignorantes com você. Graças a Deus, a gente foi muito abençoado de encontrar um agente
gente que viu, simpatizou com a gente, viu que a gente tava sendo honesto, que a gente realmente queria ficar com o apartamento, que a gente realmente precisava do apartamento. E falou, ó, se vocês tiverem uma proposta melhor de renda e calção, pode ser que os proprietários, né, ele já sabia que os proprietários eram mais maleáveis, inclusive a gente conheceu os proprietários naquele dia. Foi bem engraçado. Ele achou que era uma senhora invadindo o apartamento e era a proprietária. O medo do brasileiro em Portugal é esse. Sim. Eu já não tenho medo nenhum. Inclusive, em questão de medo, aquela porta ali, por mais que ela já dê na rua, a gente deixa ela aberto. Vai deitar, deixa ali aberto. Pra Outro dia ele circular o ar. saiu, eu tava no quarto, ele fechou, encostou ali e saiu, nem me avisou, nem sabia que ele tinha saído. Porque aqui Eu tava lá no você quarto. perde Você esse perde medo. realmente perde o medo aqui de ter alguém invadindo sua casa, alguém roubando você. Engraçado Diferente. que o pessoal aqui, quando a gente deixa aberto, eles difícil ficar olhando pra dentro. Agora se quando tá você fechado, fecha, aí eles ficam assim. Eles ficam procurando pra ver se tem alguém no casa. Mas enfim, então a gente deu a sorte de encontrar um agente que foi muito gente boa e falou, ó, se vocês tiverem uma proposta, o proprietário é maleável, se tiver uma proposta melhor de renda e calção, pode ser que eles aceitem ser fiador. E eles aceitaram a nossa proposta, obviamente, né, quem não quer mais dinheiro, né, gente? Para. Até os portugueses. Mas, graças a Deus, a gente encontrou porque tava muito difícil de encontrar uma pessoa que fosse assim, um proprietário que fosse assim, mais maleável. Aliás, acho que a gente não encontrou, né? Não. Nenhum. Uma coisa interessante também, que aqui é diferente do Brasil, aqui você paga pra morar, você não mora pra pagar. Então, no caso, os 2 adiantamentos, né, o aluguel a gente paga no mês que a gente vai usar. Então, a gente pagou 2 Paga meses... tudo no começo do mês. Isso, a gente pagou 2 meses adiantados. Então, são 2 meses que a gente tem garantia que vai ficar. Não é igual no Brasil, que você primeiro mora os 30 dias, depois você paga o Mora mais referente... 30. Sim, Isso. e você paga o que você morou já. Não, aqui é tudo adiantado. Ao contrário. Isso para quando você é um imigrante, que você quer que seu dinheiro renda mais, é mais complicado, porque você tem que adiantar o dinheiro e você vai ter que pagar tudo mais cedo. Mas quando você já tá mais estruturado, acho que não interfere É bom muito. saber isso também, porque quando a gente veio, como a gente não tinha morado sozinho ainda, né, antes de casar, nem quando a gente namorava, a gente ainda não tinha morado junto, a gente não sabia. Então, pra quem nunca morou sozinho, também é uma coisa que você vai encontrar caso você venha pra cá, você vai ter que fazer isso, você vai ter que pagar um pouco mais, você vai ter que pagar no final do mês ou no começo do mês, que são sempre os dias que a gente já tá meio apertado, tá sem dinheiro e tal. Então, você vai ter que ter essa inteligência financeira. E é isso. Agora a gente vai mostrar a fachada da nossa casa pra vocês. É bem bonitinha. Era É um engraçado dos prédios até. mais modernos que tem nessa rua. Vamos lá então. Vai, faça a sua intro. Essa é a nossa casa, né? Aqui é o prédio inteiro. Como vocês podem ver, o prédio mais... Aqui tá tendo uma obra, que isso é muito comum aqui também. Aqui é o prédio mais novo da rua. E ali já é uma das avenidas principais daqui. A gente entra por ali, a gente quase caiu. A gente entra por ali pra ser mais fácil, né? Se vocês gostaram do vídeo, dê o like, se inscrevam ali embaixo, ativem o sininho e comentem, viu? Não deixem de comentar que nós queremos saber. Compartilha isso e compartilha. Bom, gente, é isso então. Até a próxima e tchau!